muito obrigada, todo o conhecimento compartilhado. Vamos agora seguir para mais uma atividade no palco Fábrica de Empreendedores. Agora a gente vai falar sobre empreendedorismo jovem e seus desafios. O empreendedorismo jovem, ele vem sendo bastante disseminado e com isso gera o interesse do próprio negócio e nisso surgem alguns impasses de como começar. E nessa palestra a gente vai conhecer um pouco mais os princípios básicos que deram certo com vários stakeholders, visando estar atento às adaptações de mercado e criar um pensamento disruptivo para afunilar as maneiras de superar os desafios na hora de começar a empreender. Então, se você é um jovem e quer saber os primeiros passos de entrar nesse meio de empreendedorismo, vem para cá que a gente vai chamar a nossa empreendedora Elisete Almeida. Vem para cá, Elisete, seja bem-vinda. Palmas para a Elisete, pessoal. Uhul! Boa tarde, gente. Tudo bem? Bom, primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui neste momento, né? E espero que, de alguma forma, eu possa agregar valor para vocês, seja de forma indireta ou diretamente. Essa palestra vai ser fundamentada com o princípio de empreendedorismo jovens e os seus desafios. E, primeiramente, eu vou explicar um pouco quem é a Elisete fora do ambiente profissional. Eu sou uma pessoa que sou apaixonado por hackathons. Então, nessa foto aí, é no hackathon da Space Apps, que foi em 2019, lá em Goiânia. Eu sou de Goiânia, né? Eu tenho 23 anos, esqueci de falar isso. E, desde então, eu sou piolha de hackathon. Eu participei dessa do Space Apps, também já participei de outras pela Xiaomi. E, voltada um pouco sobre mim, eu também sou uma pessoa bastante comunicadora, então eu gosto de publicar minha rotina nos Instagrams e LinkedIn, então comunicação é algo bem forte para mim. Também sou engenheira de produção, eu formei ano passado, bem recente, e estudar sempre foi algo que eu tive como prioridade em minha vida. Meus pais, eles são de família bem humilde, eles não tiveram acesso ao estudo, então isso sempre foi um combustível para me evoluir. Então, estudar sempre foi minha prioridade. Então, formei em engenharia de produção. Ali embaixo é eu lá na Campus Party ano passado, de Goiás. Não sei se alguém esteve presente aqui na Campus Party Goiás ano passado. Ok. E amo exposições tanto de tecnologia, como a feira da Campus Party, como de aviação. Sou apaixonada por Fusca. Essa é uma paixão minha. E sou apaixonada por futebol, torço para o Fluminense. Essa é um pouco da Elisete, dia a dia, fora da rotina profissional. Então, mostrei para vocês um pouquinho sobre mim. E agora eu vou mostrar quem é a Elisete profissional. Atualmente, eu trabalho como supervisora de qualidade de projetos em uma indústria têxtil. Essa empresa ela fabrica camisas esportivas de grandes times, né, que provavelmente alguns devem conhecer, como Goiás, Fortaleza, Vila Nova. E lá eu trabalho com a implementação de projetos e melhorias contínuas nos processos de fabricação. Eu também sou pós-graduanda em gerenciamento de projetos e inovação. Eu faço essa graduação, eu comecei recentemente, mas o meu objetivo é me especializar em gerente de projetos, conseguir algumas certificações, como Scrum Master, enfim. Eu quero me alcançar nessa rotina mais tecnológica, trabalhar como GPO. Quem aqui empreende? Só para mim ter uma noção. Tem algumas pessoas que empreendem. Bom, essa palestra ela é voltada para você que empreende, mas se você não empreende e pretende entrar para esse ramo, essa palestra também é voltada para você. Eu, desde mais nova, eu empreendo. Eu comecei com uns 9, 10 anos, eu gostava bastante de desenhar. Então, assim, a minha primeira forma de empreendimento foi desenhar e vender desenhos na sala de aula. Foi a primeira forma, mas, assim, eu nunca tive, naquela época, uma maturidade para entender que aquilo
era algo voltado ao empreendedorismo. Eu queria o dinheiro, não tinha nenhum outro tipo de pensamento interligado. Com o passar do tempo, eu também aprendi de outras formas. Eu vendia maquiagem, vendia bijuteria, eu fazia bolo no pote, vendia bombons, mas só consegui ter uma maturidade do que é empreender, de como começar, a partir do momento que eu entrei para a graduação. Então, foi nesse momento que eu consegui ter princípios de fundamentações teóricas, práticas, que eu consegui estruturar um empreendimento de sucesso, que foi quando eu abri uma loja virtual, onde eu comercializava produtos voltados para o ramo erótico, e deu super certo. Na época, eu consegui alcançar um público grande, de grande valoria, eu consegui alcançar todos os meus objetivos e foi sucesso. Eu fiquei 2 anos com o empreendimento, eu não estou com ele mais, mas não foi porque não deu certo. Foi por outros costumes que eu vou falar mais à frente e vocês vão entender essencial por que não deu certo para mim, Elisete. E esta palestra, em específico, ela será fundamentada em 3 pilares, que é experiências minhas, experiências pessoais mesmo, leituras. Como eu informei no início, eu sou uma pessoa que prioriza os estudos, então eu gosto bastante de ler. E alguns cases de sucessos, que provavelmente vocês devem conhecer, e eu vou falar um pouco mais sobre eles e alguns pilares que eles tinham, pontos positivos deles, que você aplicando no seu dia a dia ou na sua carreira profissional, você vai conseguir alcançar o objetivo esperado. E citando aqui uma palestra que eu ouvi um tempo atrás do Marcos Marques, não sei se vocês conhecem, ele é um acelerador de empresas. Ele menciona que o empreendedor ele precisa de 3 pilares para ter uma atitude de sucesso. E esses 3 pilares eles estão voltados à visão, coragem e competência. Então, primeiramente, você que quer empreender ou é empreendedor, você precisa entender aonde eu quero chegar. Você precisa ter uma visão do que você quer, seja daqui 3, 5, 7, 8, 10 anos. Você precisa ter uma visão futura. Você precisa também ter coragem. Às vezes, a gente fica, e se eu fizer aquilo, será que vai dar certo? Ah, mas aí eu fico com aquele medo, faço ou não faço, acabo não fazendo. E, às vezes, se você tivesse feito, você poderia ter chegado no resultado que você tanto almejava. Então, você, como empreendedor, você não pode ter medo. Você precisa ter coragem para seguir firme nos seus objetivos e conseguir o seu resultado esperado. E o terceiro pilar é a competência. Não é simplesmente, eu vou vender bolo no pote. Será que eu sei fazer bolo no pote? Ou eu tenho mão qualificada para fazer esse bolo no pote, então eu preciso ter a competência de entender o meu estado. Eu sei fazer, ou eu tenho ou possuo pessoas capacitadas para fazer e me ajudar a alcançar o meu objetivo. Então, assim, esses 3 pilares, eles são essenciais para você abrir uma mente, uma atitude empreendedora. E fundamentada nesses 3 pilares, eu quero saber, vocês têm esses 3 pilares aí? Ou ainda acham que precisa melhorar? Tem, não? Então, essa é uma grande oportunidade para você começar a melhorar e alcançar o que você almeja. E já juntando, né, complementando a esses pilares que eu informei, eu peguei eles e desmistifiquei em 3 cases de sucesso. Que provavelmente vocês devem conhecer essas pessoas, assim, e já ouviu falar, né? Porque conhecer, talvez não pessoalmente, mas, enfim. São atitudes empreendedoras que vão te levar ao sucesso se você colocar isso em prática, de forma direta. E eu peguei esses 3 cases, que são do Walt Disney. Provavelmente todo mundo já deve ter tido aquele sonho de querer conhecer lá a Disney, ou assistiu o Mickey Mouse, né? Tem o Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, e o Steve Jobs, simplesmente o Steve Jobs, o cara que é fenomenal. E aí eu peguei os 3, peguei princípios que os 3 carregam e unifiquei aqueles 3 pilares que eu falei anteriormente.
E para vocês entenderem melhor um pouco sobre cada um deles e os princípios que cada um carregam, eu vou falar um pouco mais do Walt Disney. Não sei se vocês conhecem a história de vida dele, mas ele começou bem novo com um objetivo. E ele persistiu nesse objetivo. Persistiu, não deu certo. Persistiu mais uma vez, não deu certo. Persistiu novamente, não deu certo. E com 22 anos de idade, o cara faliu. Pensa, eu tenho 23. Pensa, você com 22 anos, lutando por um sonho, você vem à falência. É bem frustrante. Mas, para alguns, isso seria o essencial para parar. Falar, eu não quero continuar, já tentei, não deu certo. O que eu faço agora? Ele não, ele persistiu. Ele acreditava naquilo. Então, assim, ele persistiu, não deu certo, persistiu de novo e alcançou o que ele tanto almejava. Às vezes, você vai passar por desafios e você precisa ser resiliente, você precisa ter persistência para persistir naquele objetivo até alcançá-lo. Então, o primeiro princípio fundamental ao empreendedor que quer alcançar o sucesso é você ter persistência. Mas não é só persistência, você também precisa ter determinação. Você precisa ficar firme naquele objetivo. Você tem que ter ele centrado. Então, você precisa ter persistência, você precisa ter determinação. E agora, já pegando uma outra visão de um outro case de sucesso, o Jeff, ele era engenheiro, ele formou em engenharia, ele trabalhava na área e, do nada, ele teve uma ideia e decidiu, eu quero empreender. Gente, estou falando assim de uma forma mais coloquial, mas eu quero empreender. Ele pediu demissão da empresa onde ele trabalhava e decidiu pegar o que ele tinha junto com alguns dinheiro vindo da família e montar a empresa numa garagem. Ele teve uma visão. Na época, o ramo de livros, enfim, não era tão virtuado assim para o digital. Então, ele teve um posicionamento, ele entrou nesse e logo ele conseguiu encaminhar livros em si para vários países. Então, você como empreendedor, você precisa também ter uma visão, você precisa enxergar além das circunstâncias. E também ser inovador, você precisa pensar em algo diferente. Às vezes, o fazer o diferente não é fazer algo que nunca existiu. Eu vou fazer algo inovador, algo que nunca existiu. Mas, às vezes, você fazendo algo que já existe e modificando a maneira como que você faz, você também vai conseguir fazer algo inovador de uma forma que vai alcançar o resultado. Eu falo isso porque, às vezes, você faz um tipo de atendimento com o seu cliente e você gera um feedback, ganha um feedback negativo. O cliente colocou lá que você faz tal coisa, não gostou do seu produto. Eu falo isso porque eu trabalho na área de qualidade, então, assim, a gente gosta de captar informações vindas de clientes, feedbacks vindos de clientes, porque a gente consegue pegar esse feedback e transformar, melhorar a maneira como a gente faz. Se eu estou fazendo num processo, e esse processo está me dando um resultado negativo, eu consigo analisar novas possibilidades para fazer esse processo chegar no meu resultado de uma forma diferente. Então, ser inovador não é simplesmente eu criar algo que não existe. Isso também é ser inovador. Mas eu posso inovar com coisas que já existem. E o Steve Jobs, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir o pitch dele, no qual ele faz o lançamento do iPhone. Ele foi uma pessoa bastante ousada. Ousada em qual sentido? Na época, a gente tinha como febre, o setor ele era dominado por aqueles celulares Blackberries, aqueles celulares que são cheios de teclado. Ele simplesmente apresentou ao mercado um celular touchscreen. Tinha tudo para dar errado, mas também tinha tudo para dar certo. E hoje, o iPhone ele é um sinal de status. Então, sinônimo que deu certo. Ou seja, ele foi ousado. Ele foi ousado porque ele poderia ter parado lá no primeiro momento que ele teve essa ideia e falado, será se vale a pena? Será se compensa eu tentar isso?
colocar no mercado, colocar minha cara a tapa para isso, mas ele foi ousado e conseguiu chegar aonde ele é hoje. E, para isso, ele também foi otimista. Você ser otimista é você buscar enxergar tudo pelo lado bom. Igual eu falei para vocês, às vezes um feedback negativo, isso, para você, vendo de uma forma, cara, se eu estou recebendo um feedback negativo, isso é bom. Porque eu sei por onde eu começar a mudar, a melhorar. Às vezes você é uma empresa e não recebe nenhum tipo de feedback, isso é preocupante. Muito preocupante, porque você não consegue ter aquela troca com o cliente, você não consegue saber o que seu cliente está pensando. Então, são esses 6 pilares: visão, inovação, persistência, determinação, ser otimista e ser ousado. São fundamentais para você ser um empreendedor que consiga alcançar o seu objetivo específico. Tá, Elisete, mas como que eu começo? O planejamento estratégico, ele é o início de tudo. Não é simplesmente eu quero começar, eu preciso ter um planejamento. E aqui eu trouxe assim, alguns pilarzinhos, alguns pontos, que você colocando isso em prática, você consegue já clarear várias dúvidas. A primeira dela, você precisa saber sua persona. Para quem não sabe, a persona são informações específicas que vão te levar ao seu cliente, ao cliente ideal. Você também precisa conhecer de uma forma mais abrangente, de uma forma mais ampla, o seu público-alvo. Você precisa saber da sua visão, qual é o objetivo da sua empresa, onde você quer chegar, como eu informei. Você precisa saber da sua missão, por que esse produto ou serviço existe, qual é a missão sua no mercado. Você precisa saber isso. E os valores. Qual é o propósito do seu produto ou serviço? O que ele agrega na vida de outra pessoa? E, de uma forma assim, mais correlata, aqui, para você que fica com essa dúvida de como que eu crio minha persona, como que eu crio meu público-alvo, os dois é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, mas se relacionam. Você pode usar os dois para empreender. E aqui, na persona, são algumas perguntinhas assim, essenciais que você pode utilizar até construir a sua, que é: quais são os sonhos do meu cliente? Quais são os objetivos e desejos dele? Quais são as principais dores e dificuldades que o meu cliente enfrenta? Quais desafios e frustrações esse cliente enfrenta? Qual que é o estilo de vida dele? E como a minha empresa, o meu produto, o meu serviço, enfim, vai agregar valor nesse cliente? Então, assim, você respondendo essas perguntas, você consegue construir a sua persona. E já para o público-alvo, de uma forma mais simplificada, é você entender de uma forma mais ampla um grupo de pessoas. Ou seja, o produto ou serviço, ele vai ser destinado a empresas ou para pessoas físicas mesmo? Qual é a faixa etária dos meus consumidores? A média salarial? Quais lugares eles frequentam? Enfim, são perguntas que vocês conseguem adaptar e assim criar tanto a sua persona quanto o seu público-alvo. E um exemplo mais claro, primeiramente, está dando para entender ou estou falando rápido demais? Está dando? Ok. Um exemplo mais claro para vocês sobre a minha persona. Ok, um exemplo. O José, ele é casado, ele tem 37 anos, ele mora na cidade de Goiânia e ele é dono de uma transportadora de médio porte que faz logística e roteirização de cargas. Ele precisa de novas ferramentas para otimizar seu negócio em meio à crise, implementar inovações e gerar autoridade no mercado para crescer a empresa. Isso aqui é a minha persona. Vocês viram que eu coloquei uma pessoa, vai ser o José, um homem. Ele tem a faixa etária de 37 anos. Ele mora em Goiânia, foi bem específico, ele mora lá na cidade de Goiânia. E ele é dono de uma transportadora. Então, no ramo logístico. Então, assim, eu já filtrei bastante a minha persona. Agora, o meu público-alvo, eu já estou falando de uma outra forma, mas também complementando a minha persona. Eles são homens, então, assim, todos os homens
e tem entre 30 e 40 anos, que moram na região de Goiânia, que possuem negócios relacionados à logística e transportes, eles atendem o meu segmento. Então, assim, essas duas formas, uma correlata com a outra. E aí eu consigo montar a minha persona e o meu público-alvo. E agora eu quero saber de vocês se vocês conhecem alguma ferramenta que você consegue acompanhar os seus resultados empreendendo. Vocês metrificam isso? Alguém consegue aqui falar alguma coisa? Ou então... Você quer falar? Deixa eu ver a mulher. Microfone, por favor. Microfone. Só um minutinho. Eu uso duas ferramentas. Minha empresa é bem jovem, tem 5 meses, mas eu sempre tive preocupação de ter o gerenciamento de tudo. Então eu uso um ERP, que é a Bling, que eu consigo controlar todas as minhas vendas, meus estoques. Enfim, também uso outra ferramenta gerencial, que é a Quint. Aí ela consegue me trazer toda a minha curva ABC, os produtos que mais saem, o que não sai, como está o desempenho daquele mês, e assim eu consigo ter uma melhor visão ali de tudo, como está girando a minha empresa. Então, é isso. Muito bom. Essa relação que você informou aí da curva ABC, ela também é uma ferramenta interessante, né? Uma análise interessante que você consegue identificar quais são o potencial de mercado de saída do seu produto. Então, é interessante para você que é empreendedor e, às vezes, tem medo de investir em várias escalas de produto, em categoria, você fazer essa análise primeiro do que seus clientes estão comprando mais e identificar qual que é o seu produto A, seu produto B e seu produto C. Então, assim, é uma boa ferramenta de análise. Mas essa aqui que eu vou mostrar para vocês, ela é uma ferramenta assim, mais simples, sabe? Você consegue utilizar ela até em fazer compra no supermercado. É uma ferramenta de qualidade, eu falo que eu utilizo ela no meu dia a dia, para qualquer coisa. E assim, eu creio que vocês também podem utilizar. É a Smart, vocês conhecem? Alguém já ouviu falar? Não? Então, assim, ela dá por siglas em inglês, que em português, traduzindo, né, porque a gente ainda não é bilíngue, para específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Ou seja... Primeiro momento, será se o meu produto ou serviço ele está bem específico? Eu quero vender bolo no pote. Será se apenas eu querer vender bolo no pote é algo específico? Eu estou informando qual que é meu público? Eu estou informando quais são os sabores de bolo no pote que eu vou vender? Eu estou informando se eu vou vender de forma física ou delivery? Não estou informando. Então, assim, a primeira coisa... Se eu quero identificar se eu estou no caminho certo, eu preciso entender se o meu cliente ele está entendendo o que eu estou trabalhando, estou vendendo, estou produzindo. Então, eu preciso ser bastante específico no que eu estou, qual é o meu objetivo. Eu também preciso criar indicadores através do meu objetivo, do meu empreendimento. Porque, às vezes, a gente empreende, mas não consegue metrificar, saber se eu estou realmente chegando a ter resultados ou não. E aí é onde o empreendedor peca. Porque se ele não metrifica, ele não consegue ter resultados, indicadores, ele pode vir logo a apenas pagar para trabalhar. Ele paga, trabalha. Mas, assim, ele não está tendo nenhum lucro. Então, é essencial que você crie indicadores referente ao seu empreendimento. E tem que ser algo atingível. Também não é criar um indicador que você não consiga atingir. Você também tem que ser realista. Qual que é a minha realidade? Qual que é o meu objetivo no momento? Eu tenho uma visão, né, objetivos traçados a pouco, médio e longo prazo. Porém, eu também preciso criar indicadores a pouco, médio e longo prazo. E o meu produto ou serviço, ele também precisa ser algo relevante para o meu público-alvo, para a minha persona. Eu preciso criar algo relevante. E temporal, a questão eu preciso determinar prazos. Se eu criei indicadores, eu preciso determinar prazos. Se eu criei metas, eu preciso identificar prazos para me poder cumprir. Eu preciso colocar isso como meta para me cumprir.
Então, assim, essa ferramenta em específico, ela geralmente ela te ajuda a identificar isso. Se você identificar que em algum momento, algum ponto desse, você não está sendo tão específico assim, é o momento de você mudar a estratégia. Eu preciso melhorar em algo. E aí você pode utilizar outras ferramentas para ajudar nisso. Se você já empreende, você pode utilizar a SWOT, né, que é a matriz fofa, onde você consegue identificar oportunidades externas e internas. E aí você consegue traçar um objetivo melhor e colocar em prática. Ou você pode mudar a sua estratégia de uma outra forma. E, para finalizar aqui, eu vou colocar uma frase que eu acho ela fenomenal, que é do Walt Disney, que é: quando você acredita em algo, você deve acreditar até o fim. Não dê margem para nenhum tipo de dúvida, porque quando você tem dúvidas, você gera medo, você desiste das coisas. Então, assim, se você está acreditando naquilo, não liga para o que as pessoas estão falando. Você tem que ir naquele objetivo. E agora, retornando a algo que eu comecei no início, sobre o porquê, Elisete, você não continuou com o seu empreendimento que estava dando certo, é basicamente por isso. Eu tinha vários pilares, porém eu não gostava, eu não gostava daquilo, eu não tinha tesão por aquilo que eu fazia. Isso me incomodava, porque às vezes a gente está fazendo algo apenas querendo dinheiro, eu quero só ter retorno. Mas se você não gosta daquilo, por que você está fazendo? E era exatamente isso. Eu tinha um empreendimento, eu tinha lucro em cima daquele empreendimento, eu consegui alcançar grandes objetivos, porém era apenas um empreendimento, não era algo que eu gostava. Então, assim, você precisa gostar do que você faz. E esse aqui é o meu contato. Caso alguém queira entrar em contato comigo ou falar depois, pode me acompanhar também no Instagram. Lá eu posto alguns conteúdos voltados para essa área de gestão de projetos, de empreendedorismo. elisetealmeida.eng. O meu LinkedIn, vamos fazer conexões. Elisete Almeida. Tenho também o meu e-mail e o meu WhatsApp comercial, então vocês podem entrar em contato também, caso sintam necessidade. E muito obrigado. Agora é o momento de dúvidas. Se alguém tiver dúvidas, podem levantar a mão. Meu nome é Juliana. Bom dia. Boa tarde, né, Juliana? Boa tarde. Eu faço curso de vestuário, só que eu sou artesã tem mais de 10, 15 anos. E eu tô meio que calambiando assim, porque eu posto meus trabalhos, as pessoas olham e não me respondem. Entendi. Isso acontece bastante, a gente produzir algo e não ter o retorno. Mas talvez as pessoas que têm você na rede social, você posta por onde? Pelo Instagram? Instagram e status do WhatsApp. Então, basicamente, talvez as pessoas que te acompanham, ela não é o seu público-alvo. Então, assim, se a pessoa ela não interage com você, com o que você posta, basicamente a sua estratégia é: eu preciso criar a minha persona, igual eu falei lá no início. Eu preciso entender quem vai ser as pessoas que vão ver o que eu vou postar e vão gostar. Então, você precisa alcançar o seu público-alvo. E como é que eu faço para alcançar esse público? Porque é difícil demais. Aí você precisa entender. Você trabalha com artesanato, é? É artesanato e costura. Exato. Você precisa criar, igual eu informei aqui no início, deixa eu mostrar para vocês, perguntas essenciais. Qual é o objetivo do seu cliente? Você precisa traçar alguns pontos, entendeu? Você precisa montar uma figura, cria um personagem fictício, identifica o meu cliente, geralmente são mulheres, de 35 a 50 anos. Você já tem uma margem de idade. A minha cliente, ela agora geralmente ela frequenta feiras. Então você pode tentar buscar clientes, pessoas, seguidores factícios em ramos que frequentam feiras, entendeu? Você precisa traçar uma persona mais específica de quem você quer alcançar para o seu Instagram. Consegui responder? Obrigada.
Eu não consegui acompanhar a pergunta, mas acredito que talvez seja a mesma que ela fez, né? Mas é o seguinte, uma dificuldade que eu tive quando eu comecei a empreender, comecei agora, foi realmente definir esse persona. Já tinha estudado na faculdade e tudo mais, mas na hora do vamos... Esse que é o empreendedorismo. Na hora do vamos ver que você soa ali, né? Aí eu tive muita dificuldade exatamente de definir o meu persona. Aí eu queria saber com você quais características que eu devo observar para desenvolver isso. Eu ainda não tenho na minha loja, mas eu vejo a importância de ter. Mas como eu ainda não consegui mapear certinho os meus clientes, eu ainda fico barrado por esse muro aí de construir um persona que seja mais assertivo no meu tipo de cliente. Certo. Qual que é seu nome? Meu nome é Herman. E você empreende em qual ramo? Eu de maquiagens, produtos de maquiagens. Certo. Aí já está um pouco já filtrado. Se você empreende para um ramo de maquiagem, então você já identifica que o seu cliente geralmente é mais voltado para o público feminino, certo? Então você pode criar sua persona no exemplo. O seu público que mais consome, eles são pessoas mais joviais ou pessoas um pouco mais maduras? Você precisa identificar isso. Um exemplo. Assim, vou falar por falar, mas eu não tracei. Mas assim, só por que você falou, creio eu que sua persona pode ter entre 18 a 30 anos, ser uma mulher, ser do sexo feminino, né? Geralmente é bastante vaidosa, gosta de produtos que estão geralmente constantemente em mercado, na internet, produtos que têm grande visibilidade, que influenciadoras mostram. Então, assim, você pode conseguir acompanhar apenas tendo essa visão um pouco do que está no ar também. Já que você não traçou para você qual que é seu cliente, seu público, você pode tentar identificar o que está na moda. E é isso. Não sei se eu consegui te responder, mas qualquer dúvida você pode mandar no WhatsApp, que a gente troca informações, tá? Obrigada, gente. Pode responder? Obrigadão. Oi, boa tarde. Eu sou Flávia Pires, tenho uma plataforma de cuidados para pessoas com algum tipo de dependência ou idosos. O persona seriam mulheres, seriam pessoas ligadas à área de saúde, prestadores de serviços de saúde. E assim, a minha pergunta era uma coisa bem específica, assim, como que eu chego, porque eu tenho assim vários grupos de cuidadoras, tem vários grupos de doulas, vários grupos de planos de saúde. Porque essa plataforma, ela é uma plataforma de cuidados que evita erros. Evitando erros, você evita internações, você evita problemas que ocorrem durante os cuidados, né? Nós fazemos os cuidados hoje muito empiricamente, embora o mundo todo esteja envelhecendo, a nossa forma de cuidar das pessoas ela é empírica, ela é o básico do caderninho, do caderno do medicamento vai, medicamento vem, ou seja, troca de medicação, todos os acidentes que você possa imaginar. Então, ela é uma plataforma que ela está gratuita hoje. Ela tem esse público inteiro, mas chegar nele, como é que eu chego? Gostaria de ser organicamente. Certo. Primeiramente, né, você já tem a sua persona definida, e aí você quer de forma orgânica. Como o seu público ele não é um público tão voltado assim para a internet, eu acho interessante você começar a divulgar frequentando esses locais, indo lá fazer esse marketing boca a boca, deixando algum cartão, algum informativo. Eu acho que então é a forma mais eficaz para você, como o seu público já não é um público tão voltado à internet. Mas assim, nessa questão, a gente pode conversar depois pelo WhatsApp, eu posso te ajudar também. Eu vou deixar aqui meu contato, você entre em contato comigo, que aí eu posso te ajudar.
Mas, assim, até então, eu acho que de forma orgânica é você indo até os lugares e fazendo a divulgação mesmo. Aí você pode também participar de eventos em outros locais. Geralmente tem eventos fora, tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigada, Elisete.